aqui recurso de gravação, desabilitar anotações e ativar o chat. Prontinho. É isso aí. Não é necessário mandar os nomes, tá? Só temos poucos alunos, então já estou vendo aqui os nomes de vocês. Então, neste caso, já vamos dar início, tá ok? Então é isso aí. Estão todo mundo preparados aí, né? Tomaram café da manhã, estão dispostos aí para fazer as atividades, porque vou pegar pesado, hein? Brincadeira, pegar pesado não, mas vou passar uma aula, digamos que vai exigir um pouco de esforço mental da parte de vocês, tá bom? Então, né, o Gabriel Henrique, pão com presunto, mano, eu tô falando comida de gente, né? Pão com presunto. Você tem que comer, você tem que tomar vitamina de manhã, né? Comer salada, repolho, comer, sei lá, tipo, um suco de maçã, de pera, entendeu? Coisas assim, entendeu? Eu nem sei se eu estou falando certo aqui, mas eu acho que isso é melhor do que pão com presunto. Bom, então, aumentou aqui mais o número de alunos, né? Entrou mais uma outra pessoa, não, está conectando ainda. Beleza, vamos nessa. Aqui eu vou abrir o compartilhamento com vocês e já vou entrar com o tema da aula, tá? Espera aí que eu acho que eu entrei errado. Entrei errado. Botão errado, é esse aqui. Prontinho. Qual que é o tema da aula de hoje? Então, hoje vai falar sobre memórias, tá? Bom, basicamente nós vamos falar sobre um tipo de memória específico, que seria, no caso, a memória RAM. Então, vamos ver um pouquinho como é que funcionam as memórias do computador, as memórias RAM, certo? Então, anote aí, tá, gente? Memória RAM, esse é o tema da aula de hoje. Vocês saberiam me explicar o que é uma memória RAM? Sim? Bom, a memória RAM, tá, tem uma definição legal que eu vou passar aqui para vocês. Eu acho que isso aqui já tira todas as dúvidas que vocês teriam sobre memória RAM. É isso aí, Gabriel. É uma memória temporária. E, olha só, seria uma memória, aliás, o termo RAM é uma sigla, tá, que significa Random Access Memory, ou, literalmente, memória de acesso aleatório. Uma memória de acesso aleatório é uma memória temporária, tá? Já vou deixar claro para vocês como é que funciona uma memória de acesso aleatório. Então, RAM significa isso, tá? Memória de acesso aleatório ou memória de acesso randômico, né? Então, está tudo relacionado. Esse tipo de memória permite aí o acesso aos arquivos que estão armazenados no computador. Então, todos os arquivos que ficam no seu PC, tipo foto, música, vídeo, né, qualquer coisa que você salva no seu PC, a memória pode ter acesso. Ela pode acessar aí os dados, essas informações que estão gravados. Essas informações, elas ficam registradas no HD ou no armazenamento do seu PC. E aí a memória, ela pode a qualquer momento ir lá fazer uma leitura dessas informações. Esse tipo de memória também, ele não armazena conteúdos de forma permanente. Ou seja, nada fica salvo, nada fica gravado nessa memória, tá? Então, isso é um detalhe interessante também. Essa memória também tem outra característica. Ela é responsável aí pela leitura dos conteúdos quando você está querendo acessar. Então, digamos que você tem uma foto aí no seu PC, você quer abrir ela, a memória está armazenada no HD, e aí quando você quer abrir a foto, tá? Quem vai fazer a leitura para poder abrir a foto é a memória RAM. Por isso que ela tem um papel muito importante aí no funcionamento da sua máquina. Ela lê os dados quando você está querendo acessá-los, tá bom? Olha, gente, vou mostrar um esquema, tá? Mostrar aí para vocês de como que a memória RAM acessa os dados no computador e aí fica de forma muito mais clara ainda o trabalho da memória RAM. Até então você entendeu que memória RAM é um tipo de memória que não armazena nada nela, é um tipo de memória que não salva os dados, ela é temporária, é um tipo de memória que só acessa os dados quando a gente vai lá pedir para ela fazer isso. Então, agora deixa eu mostrar para vocês como que é feito o acesso, tá, dos dados por essa memória. Então, presta atenção aí.
Bom, aqui eu tenho uma foto representando o HD, tá? E tenho aqui uma foto representando a memória RAM. Quando você está usando o seu computador, esses dois componentes estão em constante comunicação, tá? Como eu acabei de citar agora há pouco, você estava tentando abrir uma foto. Não só foto, vídeo, qualquer arquivo fica armazenado nesse dispositivo aí, que no caso, neste caso aqui, é o HD, tá? O HD ele já é um tipo de memória diferente. O HD é uma memória permanente. Os dados ficam salvos lá, você pode desligar o computador, você pode fazer o que você quiser, os dados continuam lá, tá? Agora, a memória que você está vendo à sua direita, ela é diferente, os dados não ficam armazenados nela. Então, toda vez que você está querendo acessar os dados, tá? Essa memória, a memória RAM, vai lá no HD e acessa esses dados e acaba mostrando, exibindo na tela do seu computador. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Como esses dois se comunicam, ok? Uma memória serve para poder acessar a outra. Uma memória é apenas para ler as informações que estão gravadas na outra. Agora, quando a memória está lendo os dados, e você precisa, por acaso, processar esses dados, ou seja, os dados, as informações que a memória está mostrando aí na sua tela, você está tentando fazer algo, digamos que você acabou de abrir um programa, tá? Você abriu o Word. Aonde que estava armazenado o Word? O Word estava armazenado no HD. Aí, quando você clicou lá para abrir o Word, a memória RAM foi lá fazer a leitura dessa informação. Aí a memória leu o programa e o programa abriu na tela. Aí, nesse exato momento, o Word está na sua tela, porque a RAM está lendo, fazendo acesso à leitura do Word. Só que você está ali no Word, mas você está digitando textos, você está fazendo, sei lá, seu trabalho de escola, ou coisa assim, e precisa ser processado tudo isso. Então, aí as informações que estão na memória RAM, elas vão passar para um outro dispositivo, que no caso aqui seria a CPU, ou processador, né, que foi assunto das aulas anteriores. Então, aqui você está vendo um esquema de como funciona a comunicação entre RAM, processador e HD. Tá ok? Ok, Denis, sem problemas. Então, aí vocês estão vendo aí o funcionamento entre eles. O que acontece quando você vai fechar o Word? Você estava com o Word aberto, certo? Até então você tinha entendido que para abrir o Word, você precisou dar 2 cliques lá, abrir ele, saiu do HD e foi sendo feita a leitura pela memória RAM e o Word está na tela do seu PC. Aí você digitou um texto lá, aí a memória mandou para o processador. O processador entendeu, mandou de volta para a tela. Então, agora você vai fechar o Word, ok? Se você fechar o Word e não salvar o seu documento, lembre-se que o Word está na memória RAM. O que eu falei sobre a memória RAM? Os dados não ficam salvos. Então, se ele vai perguntar lá se você quer salvar, se você clicar em não, o que acontece com o Word que está na memória RAM? As informações do Word que estão na memória RAM. O Word ele vai fechar, tá? O programa em si vai fechar, vai voltar para o HD, e as informações que você fez no Word, que foram processadas, elas não vão ser salvas, tá? Porque nada é salvo na memória RAM, ok? Tá, mas o que aconteceria se eu tivesse clicado em salvar? Aí a história seria outra, tá? Se você tivesse clicado em salvar, as informações elas seriam gravadas no HD. E aí sairia da RAM e iria para o HD como informação salva. Então, essa é a diferença, tá, gente? Por isso que quando você está com o programa aberto e se ele pede para você salvar, se você clicar em sim, ele salva no HD. Se você clicar em não, ele fica na memória RAM e aí desaparece, porque nada fica salvo na memória RAM. Então, é interessante esse detalhe aí, tá? Agora, o que aconteceria também se desligasse o computador? Se você desligar o computador, não só o programa que você estava usando, como qualquer outra coisa, o próprio sistema que você está usando ali na máquina, que está as informações tudo na memória RAM, essas informações da RAM vão esvaziar, a memória vai ficar vazia, sem nada, e aí não vai ter nada salvo.
tá? Então, toda vez que você desliga o computador, as informações da RAM voltam para o HD, as informações do sistema operacional e tudo que estava na RAM volta para o HD, e a memória zero. A memória fica zeradinha, porque quando você desliga o computador, não fica nada na memória RAM. Pelo contrário, no HD, a coisa já é outra. No HD, as informações continuam armazenadas e registradas lá. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre esses dois tipos de memória, que seria a memória do HD e a memória RAM, tá? Então, um é para armazenamento, o outro é apenas para fazer leitura de dados. Ficou claro aí, pessoal? Faz um sim aí, manda um sim aí se você entendeu, se ficou claro, se deu para você entender aí a questão, tá? Enquanto vocês estão respondendo aí, deixa eu só mandar um link aqui para um aluno entrar na aula, que eu acho que ele está fora do grupo. Provavelmente deve ter sido isso. Deixa eu pegar o link aqui e mandar para o aluno aqui. Vamos ver se ele consegue entrar. Ok, já mandei. Isso aí, gente. Que bom que vocês entenderam. Agora que vocês entenderam como é que funciona a memória, é bom vocês saberem que um computador não funciona sem memória RAM, tá? Ele nem sequer liga. Só para você ter uma ideia, o computador nem liga. Você pode apertar o botão, vai sair energia, vai acender os LEDzinhos do gabinete, tal, mas o computador não vai dar vídeo, não vai aparecer nada na tela, porque precisa da memória RAM funcionando. A partir do momento que você aperta o botão lá do computador, o computador liga, as informações começam a sair, elas já têm que ir para a memória RAM, tá? Então, sem a memória RAM funcionando, não tem como o computador ligar. Aliás, já fica a dica aí, tá? Caso você esteja com o computador na hora que você está tentando ligar, e aí você percebe que está passando energia, o LED do computador acendeu, só que não está saindo nada no monitor, não está aparecendo nada, pode ser um problema de memória RAM, tá? O HD, ele tem uma peça descartável nessa situação, porque o computador pode ligar sem o HD. A diferença é que ele não vai acessar o sistema operacional, mas vai ligar. Vai aparecer pelo menos uns letreiros lá na tela. O HD você pode descartar. Agora, a memória e processador, essas duas pecinhas aí, sem elas estarem funcionando, o computador não liga, tá? Bom, agora que vocês entenderam qual que é o papel da memória RAM, vamos então aprender aqui a escolher uma memória. Então, se você fosse montar um PC hoje, quais são os requisitos na hora de você escolher uma memória? Então, eu vou citar aqui algumas coisas que você tem que procurar na loja, tá? Sobre memórias. Então, vamos começar aqui por formato. Você precisa saber qual que é o formato da memória, tá? É uma das primeiras coisas que você tem que saber. Por quê? Se você sabe o formato, você sabe se a memória ela é compatível com a placa-mãe que você vai comprar, ou então a placa-mãe que você já tem, né? Então, tem que saber o formato. Um outro detalhe aqui também que é interessante é a parte de frequência, tá? Então, deixa eu colocar aqui isso, frequência, perfeito. A frequência também é super interessante. A frequência tem a ver com a velocidade da memória, tá? Tem a ver também com compatibilidade, né? O Kaique entrou aí. E aí, Kaique, beleza? Bom dia aí. Então, agora nosso time agora está mais completo. Então, gente, a questão de frequência, tá? Também é muito interessante. Você tem que analisar esses dois fatores. Mais outro aí, tá? Capacidade. Também analise a capacidade da memória, tá? Saber quantos gigas ela tem, se ela tem 4 gigas, tem 8 gigas. Quanto mais gigas, melhor. Tá ok, gente? Então, esse detalhe são interessantes. Agora, marca ou fabricante. Marca ou fabricante, e também é interessante você saber qual que é a marca, qual que é o fabricante aí da memória, porque tem alguns que são mais relevantes, entendeu? E outros nem tanto. Então, deixa eu ver aqui. Vocês estão anotando aí, né, gente? É muito importante que vocês anotem esses 4 itens
porque são fundamentais aí na hora de você comprar a memória, ok? Então, aguardando aí vocês anotarem, tá? Bom, eu estou respondendo um aluno aqui que ele também não estava conseguindo entrar na aula online. Então, enquanto vocês anotam aqui, eu vou respondendo para ele, tá? Ok, acabei de responder aqui. Beleza, então vamos nessa aqui, pessoal. Os formatos de memória RAM, tá? Vamos analisar cada um desses itens aqui, tá? Para a gente conseguir aí ter uma ideia melhor, né? Na hora de escolha da memória RAM. Vamos começar pelos formatos. Na questão de formato, tá? Aqui é o seguinte. O formato padrão hoje. Quando você chega na loja, tem que saber já qual que é o formato padrão. O formato padrão atual da memória RAM é aquele formato do tipo DDR, tá? Já ouviram falar de memória DDR? Então, DDR que significa Double Data Rate, né? Ele trabalha com dobro de transferência de dados, informações. Então, a famosa memória DDR. E existiram no decorrer do tempo, né, da história das memórias, existiram outros formatos. Mas aqui não convém a gente ficar falando de histórias, né, de história da informática, mas sim falar dos padrões atuais, tá? Então, vamos então falar sobre esse padrão aqui. Existe 4 tipos de DDR, tá? Então, aqui temos a DDR comum. Essa aqui já é um DDR que já não é mais comercializado, né? Já é um tipo de memória que você não encontra mais por aí. Nós temos a DDR2, ainda você encontra esse tipo de memória, se você for comprar PC lá no Mercado Livre, né? Você acaba encontrando o DDR2. E você tem o DDR3, tá? Como assim, eu poderia falar que seria custo-benefício, né? Você tem computador aí, você vai montar computador hoje que você não quer pagar um valor alto por causa da alta do dólar, né? Porque PC na Pichau, PC lá na Terabyte, PC na Kabum, acaba saindo valores muito altos, né, para você. Na verdade, gente, quando eu falo PC com valor alto, isso depende de cada um, né? Tem gente que tem condições, outras pessoas não. Mas a maioria dificilmente acaba comprando um PC com um padrão mais novo, exatamente por causa do preço, né? Então, dificilmente você compra computador com menos de 2 mil, 3 mil, né? Então, aí acaba, né? Na verdade, eu diria que menos, assim, pelo menos menos de 3, 4 mil reais, né? Porque DDR3, ele já é um padrão que está alcançando quase isso aí. Um computador com memória DDR3 hoje, você vai pagar até 2, 2.500 por aí, tá, gente? Então, ele chega muito próximo do padrão mais novo. Qual que é o padrão mais novo? O padrão mais novo é o DDR4, tá? Se você quer montar uma plataforma recente, uma plataforma bem mais moderna, que vai durar por muitos anos, então eu diria o padrão DDR4. Daí você pode analisar a situação, tá? Se realmente para você vale a pena montar um computador com DDR4, o padrão DDR4 ou o padrão DDR3. Como eu falei, o DDR3 ele praticamente chegou no fim da vida. O DDR4 continua nas próximas gerações. Na verdade, está chegando outra geração por aí, hein? Daqui a pouco já vem DDR5. Mas eu creio que o DDR4 ainda vai perdurar por um tempo aí, o pessoal usando. Bom, então, aí fica a seu critério.
Tá, mas eu consigo montar um PC bom com DDR3? Sim, consegue. Você consegue montar um PC bom, você consegue rodar jogos, jogos aí depende muito de placa de vídeo, né? Então, se você colocar uma excelente placa de vídeo, mesmo que seja no DDR3, você consegue alcançar bons resultados. Mas se você pudesse montar num padrão DDR4, seria muito melhor. Você teria muito maior aproveitamento. Tá bom? Então, muita gente hoje que tem PC em casa, provavelmente tem um DDR3, tá? E já está pulando para o DDR4. E quem tem DDR2 já passou da hora, hein? Já passou da hora de fazer um upgrade aí de computador. Tá bom? Bom, pessoal, então aqui é o seguinte, tá? A ideia é mostrar para vocês a realidade de hoje, quando a gente vai montar a máquina, existe 4 tipos de DDR, tá? E você precisa saber que somente os 2 últimos ali, hoje em dia, são viáveis. Tá bom? Aliás, quando você estiver fazendo a pesquisa ali no Mercado Livre ou qualquer outra loja, eu falo muito Mercado Livre, gente, porque é lá que você vai encontrar PC mais barato. Se você for na Kabum, lá você vai ter PC moderno, PC de última geração, e ali os preços às vezes não te agradam muito, né? A menos que você queira realmente partir para uma plataforma moderna, entendeu? Que eu aconselho, né? Na verdade, você partir para uma plataforma moderna, mas se você não puder, tá com a grana apertada, aí eu acho que você tem que ir no Mercado Livre. Procura lá vendedores que são confiáveis, né? Leia os comentários, né, que fala lá no site, entendeu? Você tem que ver se realmente aquele vendedor ele vende bem, né? O pessoal comenta bem, não tem reclamação, se não tem problema de envio, entrega. Se você fizer uma compra bem cuidadosa, você não vai ter problemas. Afinal, o próprio Mercado Livre também se responsabiliza. Se o produto não chegar, o produto chegar com defeito, o próprio Mercado Livre garante a devolução. Então, lá no site, você procura por computadores, por exemplo, com DDR3. E aí você vai ver que tem muitas opções lá. Se você procurar por DDR2, já não vale a pena, são computadores baratinhos demais, só que, né, não atende os requisitos hoje, né, do que você tem que usar em um computador. Tá? Então, segue a dica aí. Bom, agora que a gente entendeu os formatos, vamos falar das frequências, tá? Em termos de frequência aqui, tá? Eu falei que frequência tem a ver com velocidade, clock, tá? Você deve lembrar que quando eu estava dando aula de processadores, eu comentei sobre isso também, que o processador, uma das coisas que conta bastante em um processador é a frequência, o clock. Então, qual que seria a frequência ou clock das memórias RAM? Bom, eu vou citar aqui que é o seguinte, vocês viram que tem DDR1, DDR2, 3 e 4, cada uma delas tem frequências diferentes, e obviamente a DDR4, por ser a melhor, ela tem umas frequências mais altas, elas são mais rápidas do que as DDR3, DDR3 mais rápido que DDR2, isso é óbvio, né? Mas afinal, qual que é o valor dessas frequências? E aí eu montei aqui uma tabela, tá? E essa tabela, ela é separada por nome, o nome da memória, o clock, que seria a frequência, e o nome, o rótulozinho que está escrito na memória, tá? Eu fiz uma tabela aqui para iniciar apenas com DDR1. Então, nessa tabela, você pode encontrar uma memória DDR1, que o nome dela seria DDR200. Por que ela recebe esse nome DDR200? Bom, primeiro que o nome DDR só porque é DDR1, tá? O 200 é por causa do clock, que é 200 MHz. Esse seria a frequência dela. E PC 1600, porque esse é o rótulo que ela recebe. Então, você vai encontrar isso, se você estiver vendo a foto aí da memória, está vendo colado ali um rótulo, tá? Tá na cor branca. Então, nesse rótulo aí, está escrito lá PC 1600. Aí você identifica ela como uma DDR que trabalha a 200 MHz, tá? Uma DDR1, ok? Então, isso facilita bastante aí. Ok? Tem um aluno aqui falando, é o Kaique, né? Não consegui assistir a aula. Estou assistindo no meu horário de almoço. Ok, Kaique. Bom, todo o esforço que você puder aí, né? Não sei se você
tá conseguindo me ouvir, todo o esforço que você puder aí fazer para me ouvir vale a pena. Olha só, gente, nós temos aqui a DDR que trabalha a 266 MHz, ok? E ele tem um clock, tá? De 2000, um clock 266 MHz. O rótulo dele é PC2100. Gente, eu quero que vocês entendam que o modelo de memória DDR1 não existe só um modelo, existem vários, tá? Cada um com clock e frequência diferente. Então aqui vocês estão vendo um segundo modelo de DDR1. Agora vocês vão estar vendo aqui um terceiro modelo, que é um DDR1 que trabalha a 300 MHz. O nome do rótulo PC2400. Nós estamos vendo aqui mais um, tá? Que é o DDR333. Olha aí, você está vendo já o clock dele, também qual que é o rótulo. E aqui são alguns modelos interessantes aqui de DDR1, tá? Só que a tabela continua. Então, nós temos o 366, tá? Que trabalha com esse clock e ela se chama PC3000. É muito importante que você tenha essa tabela, porque às vezes você vai pegar o pente de memória e está escrito lá apenas PC3000. Aí você, puxa, está escrito só isso? Que tipo, essa memória, qual que é o formato dela? Qual que é a frequência? Então, como você tem a tabela aqui, já fica mais fácil, porque você olha aqui, PC3000, já sei, ela é uma DDR1, né? E ela trabalha a 366 MHz. Então, já fica mais fácil para você, tá? Gente, eu sugiro que vocês tirem prints, tá? Se de repente eu estiver muito rápido, porque aí a continuação das tabelas ainda tem a DDR2, DDR3, DDR4, e aqui eu não posso demorar muito aqui nessas tabelas, tá bom? Bom, vamos então fazer uma continuação aqui. Nós temos a DDR400, ok? Que trabalha ali a 400 MHz. Nós temos a DDR466, que trabalha nessa frequência. O rótulo dela é PC3700. Nós temos a DDR533, tá? Que também trabalha nessa frequência aí. E o rótulo é PC4200. Então, tá aí, tá? Nós temos... tem mais um aqui ainda, tá? Tem mais um aí, tem a DDR600. Ok, a partir daqui, pessoal, vocês estão notando uma coisa curiosa, né? As memórias mudando de cor, mudando o formato na aparência delas, né? Bom, deixa eu falar uma coisa. Vocês estão acostumados a ver as memórias, todas elas de corzinha verde. Chega um momento que vocês vão ver elas um pouco diferente, mas elas continuam sendo verdes, tá? Então, não se engane, não. As memórias ainda têm aquela plaquinha verde. O que você está vendo aí, esse modelo de memória, por exemplo, o que você está vendo aí é um encapsulamento, é um tipo de dissipador de calor que está em volta daquele módulo verde. Então, essas memórias que vêm com dissipador de calor, que no caso esse aqui é rosa, né? Então, aqueles que vêm com dissipador de calor, normalmente, elas trabalham com mais eficiência. São memórias que, às vezes, por esquentar muito, aí é que acontece. Ela esquenta muito, ela já tem uma refrigeração ali, que é o dissipador, tá? Então, não se enganem, tá? Essas memórias, elas não mudam de cor. Na verdade, que elas têm dissipador de calor. Dissipador geralmente vem com formatos diferentes, né? O dissipador às vezes vem com cores e design diferente. É isso que acontece. Tá ok? Bom, as DDR1 acabaram, agora começam a vir as DDR2. Então, aqui tem uma tabela das DDR2. Então, separado por nome padrão, clock e também nome do módulo. Então, vamos dar uma olhada aqui. A DDR2 400, tá? Nós temos aqui o rótulo PC2 13200. Ela trabalha a 400 MHz. DDR2 533, tá? Onde o clock dela é 533 MHz. PC2 4200. Uma DDR2 667, que tem esse valor de clock. E aí, como você pode ver aí,
é o rótulo PC25300. Dá uma olhada e perceba que no nome do módulo, ele meio que já entrega já o tipo da memória, né? Observe que lá na DDR1, ele chamava apenas PC. E aqui no DDR2, geralmente no rótulo está escrito PC2. E aí você já saca que já é uma DDR2, tá? Então isso aqui já ajuda um pouco a você identificar, tá bom? Olha só, temos a DDR2 800, tá? E temos também a DDR2 1066. Dá para vocês verem aí, ó, como está aumentando bastante as frequências. Lembra que lá na DDR1 só ia até 400, né? E ó, até 600 mais ou menos, né? E aqui já estamos ultrapassando a mais de 1000 MHz, como vocês podem ver aí. E ainda temos mais uma, tá? DDR2 1300, que está com clock bem mais alto, e elas também com dissipação de calor, né? E por isso que elas estão ali bem preparadas. Ok? Bom, então nós temos aí toda a tabela das DDR2. Espero que vocês tenham tirado o print aí para facilitar aí para vocês. Como eu disse, a tabela é muito importante porque na hora que você for comprar uma memória, você simplesmente vai perguntar para o vendedor: qual que é o nome do módulo dessa memória aí que você está me vendendo? Aí o vendedor só precisa falar para você: olha, o nome é PC2 10400. Ah, 10400. Aí você já olha a tabelinha lá, a 10400 é uma DDR2 que trabalha a 1300 MHz. Então, assim, você já poupa informação demais, tá? Você tem que pegar a informação com o vendedor, você só precisa pegar o nome do módulo, você já sabe já. E olha, às vezes é melhor assim, porque às vezes você vai perguntar para o vendedor pode te dar informação errada. Então, a única coisa que, por obrigação, né, o vendedor tem que te passar certinho é o nome do módulo. Já te ajuda bastante, tá bom? Agora, vamos para a tabela das DDR3. Então, nome padrão, clock e nome do módulo. Aqui, nós temos uma DDR3 que trabalha a 800 MHz, tá? E no nome do módulo está escrito PC3 6400. Então, olha só como agora tem o número 3 ali, né? PC3 já meio que entrega, que é uma DDR3. Tá bom? Então, continuando aqui a tabela, nós temos DDR3 1066, tá? Que trabalha nessa frequência aí. Temos DDR3 1333, nós temos DDR3 1600, ok? E uma DDR3 1866. Então, se você tem um computador aí com memória DDR3, possivelmente você deve estar usando algum desses modelos, tá, ok? Caso você sinta dúvida, o meu PC ele tem uma memória DDR3 que está trabalhando lá a 800 MHz, tá? Ou seja, uma DDR3 800. Eu posso trocar essa memória por uma memória DDR3 1600? Olha uma dúvida que muita gente tem, hein? O meu PC, ele só aceita da mesma? Eu posso mudar a memória para uma frequência maior? Bom, isso é uma coisa que você vai ter que consultar no manual da sua placa-mãe, tá? E esse manual existe na internet, você pode entrar no site do fabricante, você pode consultar lá, que no manual ele consta lá quais são as frequências que sua placa-mãe aceita. Na maioria dos casos, aceita, tá? Mas é super interessante para você ter certeza, pesquisar no manual quais são as frequências que a placa-mãe alcança. Qual é a vantagem disso? Se você trocar uma DDR3 por uma DDR3 1600, você vai ganhar uma memória com a frequência mais alta. O formato é o mesmo, só que a frequência é mais alta. Sacou? Então, essa é a grande diferença. Agora, o que é certeza que eu já dou para você, eu já vou adiantando para você, é que se você tem um computador que tem DDR3, você não pode colocar uma DDR4. E se você tem um computador com DDR2, você não pode colocar DDR3. Os formatos, não tem como você resolver isso, tá? Agora, a frequência, se for do mesmo formato, só está mudando a frequência,
existem grandes possibilidades que você possa fazer uma troca, né, um update ali, tá bom? Bom, continuando aqui a tabela, nós temos aqui uma DDR3 2133, tá? Então, esse aqui é uma memória um tanto interessante, ok? Ela tem uma frequência bem alta, né, comparada àquelas anteriores. Imagina, as DDR3 começaram com 800 MHz, aqui já está passando de 2000, então são memórias com frequências muito altas. Temos essa aqui também, que é uma 2400. Olha como ela é bem, está bem preparada ali, né, com bastante dissipação de calor. Nós temos aqui uma 2600, tá? Estão mudando bastante aqui os formatos por causa do dissipador de calor. Nós temos uma DDR3 2800, né? Então, as DDR3, elas basicamente vão até aqui. Agora, vocês já tiraram print aí já, né? Então, aí agora que a gente terminou a tabela das DDR3, vamos dar uma olhadinha no padrão mais moderno que temos hoje atualmente, que seria as DDR4. Vamos dar uma olhada aqui. Padrão DDR4, tá? Esse padrão aqui, vamos começar pela DDR4 1600, tá? Que vem com o nome de rótulo PC4 12800. Nós temos a DDR4 1866, que trabalha nessa frequência. Temos a DDR4 2133. Temos a DDR4 2400, né? E temos DDR4 266. Inclusive, o meu computador lá em casa, turma, só para vocês terem uma ideia, ele usa esse último aí, tá? Eu estou usando lá no meu PC um padrão DDR4 2666. Esse é um dos modelos mais comuns e tem uma frequência muito boa também. Ele é muito rápida essa memória. Mas tem outros modelos com frequências maiores, tá? Como a DDR4 2800, tem a DDR4 2933, então com frequências bem mais altas, ok? Tiraram print também já, né? Espero. Porque aí, olha só, nós vamos ver a continuação, tá? Das frequências de memória DDR4, porque não acabou ainda não, tá? Ainda tem aí uma continuação, as frequências continuam subindo,